Se nós não temos o estado de vibração, nós não temos como chegar em lugar nenhum. Não interessa o quanto você saiba, o quanto você já leu, o quanto você já caminhou, quão velho, quão novo você é, talvez. Mas interessa o estado de vibração que você está no agora, no presente. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. É justamente sobre essa ideia de que, na verdade, todos nós partilhamos de algo em comum. Todos nós somos seres humanos, todos nós estamos aqui na Terra, todos nós erramos, temos nossas dúvidas, nossos medos, anseios. Todos nós temos esse processo. E junto com esse processo de vida, a gente peleia muito. Às vezes chega em algum lugar, às vezes não chega em lugar nenhum. Às vezes parece que que foi algo em vão, né? Muitas das vezes a gente erra, sim, nesse caminho todo. O importante não é você não errar, o importante é você perceber o seu erro e perceber as questões que te incomodam, que te trazem medo, ansiedade, que te trazem desconexão com uma vida espiritual, que te trazem infelicidade. Muitas vezes a gente está nesse padrão vibracional de infelicidade. A gente vive reclamando, vive irritado, vive com raiva. Todas essas ideias, elas são perfeitamente normais. Todo ser humano passa por isso. Então, não se preocupe se você sente isso, mas preocupe-se se aquilo que você sente define a tua vida por completo. Aquele momento de ira não pode perdurar por mais do que aquele momento. Você tem que ter destreza, consciência para olhar para esses momentos da tua vida e sair deles. E aí, como é que a gente sai desses estados vibracionais viciados? Como é que a gente sai desses estados vibracionais de ilusão? Justamente tendo as ferramentas corretas. Essas ferramentas espirituais, elas não são só teorias, elas não são só uma visão abstrata do que pode ser tão bonito e palavras muito belas e diferentes, né? Do hebraico antigo e tudo mais. Não. Esses processos, essas ferramentas, no caso, elas servem para os dias de hoje, elas servem para nos colocar nesse estado mais profundo de entendimento do nosso próprio ser, tá bom? Então, minha gente, percebam como uma simples flauta, né, tocada na simplicidade, ela já pode mudar o teu estado vibracional. A música, a vibração, ela é uma das ferramentas, ok? Então, percebam como isso é profundo. E, minha gente, quando a gente fala em estados vibracionais, a gente precisa entender que ter um caminho espiritual é algo muito fundamental. Eu digo isso porque eu já experimentei em diversos locais diferentes, em ordens esotéricas. Religião nunca fui muito fã, não. Eu já me libertei desse dogma bem novo, mas já fiquei em vários dogmas de descrença também, né, com filosofias, como, por exemplo, o quão destrutivo pode ser, né, um adolescente lendo Nietzsche. E essa ideia, ela nos evoca justamente um padrão vibracional. Porque todos nós, em algum local do nosso ser, ainda temos certos dogmas e crenças limitantes. As crenças limitantes, elas são aquilo que nos fazem justamente estarmos no local que a gente está. Não é a ferramenta que você tem ou deixa de ter, não é o bem material, não é o local, é a crença sobre aquilo que te prende. Então, quando a gente entende que existem padrões, e esses padrões são chamados de dogmas dentro de uma visão iniciática, a gente tem vários e vários dogmas que foram nos embutidos enquanto seres humanos e principalmente doutrinados dentro de alguma religião, né, que vem dos nossos pais ou da sociedade em si, porque era uma obrigação social você seguir à risca aquele protocolo. Então, imagine você, por exemplo, o protocolo cristão de doutrinação, que envolve a primeira comunhão, a Eucaristia, a crisma
e por aí vai, né? Depois todo o ritual do casamento cristão, toda aquela ideia, né, que é padronizada. A gente nem pensa se tem outro jeito de fazer. Será que tem um outro jeito de fazer um casamento? Será que tem um outro jeito de iniciar, batizar uma criança, por exemplo? Será que há outras formas de se apresentar ao plano espiritual algum ser? E veja que quando a gente passa por esses ritos iniciáticos de forma involuntária, nós estamos nos condicionando, não apenas em nível mental, mas também em nível emocional e espiritual. Ou seja, você está dentro de uma bolha fechada, controlada por uma instituição clérica, né? Então este clero vai, através do cânon, te mostrar uma crença. Vai te embutir, na verdade, né? Sistematicamente vai colocar ali no teu sistema essa crença. Então veja que isso é uma armadilha. Eu não estou falando que a religião é de todo ruim. Ela é boa. Principalmente se a pessoa não tem virtudes e moral. Principalmente se a pessoa, por exemplo, está num vício, né? Quem aqui já conheceu ou já presenciou quando alguma pessoa está viciada, quimicamente falando, em álcool, em drogas, em prostituição, em várias e várias coisas assim desse calibre que é muito denso. Nesses locais de alta densidade, que a maioria dos seres humanos está, é muito importante a religião. A religião tem um papel muito importante. E esse papel da religião, ele justamente está ali, nesse local, mas ele não deve existir dentro de uma visão iniciática. Porque a gente considera que o bom iniciado, boa buscadora da verdade, já tem um mínimo de autocontrole para não cair nesse tipo de desvio, né? Esse tipo de desvio a religião supre muito bem. Agora, e daqui para frente, será que a vida espiritual é só eu seguir, é só eu ser um bom samaritano? Será que viver na linha espiritual é só eu ficar ali, né, naquele cabresto espiritual e através desse cabresto que eu, siga os valores, virtudes, morais, vá na missa no domingo e tá tudo certo? Não é bem por aí. A gente sabe que isso é o básico para se manter um construto social bem estabelecido. Agora, se você quiser dar o próximo passo, você precisa ter algo a mais. E este algo a mais vem junto com a iniciação. Então, veja que esse caminho espiritual a nível maior, ele não é um caminho para todo mundo. Então, se você está num vício, muitas pessoas estão, e assim, é a missão da pessoa, ela tem que passar por isso, mas se você está ainda lutando para conseguir ser uma pessoa, digna de não ser viciado em álcool, drogas, prostituição, ou até mesmo pensamentos negativos pra caramba que te impedem de prosperar, e se você não quer sair desse local, essa live, né, essa nossa conversa, ela não vai funcionar para você. Porque não adianta, eu posso falar aqui o segredo máximo da vida, eu posso te falar o nome de Deus aqui, o impronunciável nome de Deus. Vai entrar por aqui, sair por aqui, você não vai entender nada e não vai fazer diferença nenhuma para você. Porque é preciso ter uma base, um fundamento. E como a árvore da vida nos explica isso, é preciso ter Yesod muito bem firmada. Se você não tiver Yesod muito bem firmada, aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Por quê? Isso aqui é o firmamento, como nós vimos, inclusive, na nossa segunda live. Se você não conhece essa estrutura, se está confuso essas coisas aqui, calma, não precisa conhecer mesmo. Eu só estou mostrando isso aqui porque nós estamos aqui embaixo. Aqui em cima já é um nível mais elevado, porém ainda não é um nível que a gente quer chegar. Não é esse nível mais elevado de entrar em contato com anjos, de você entender o seu propósito maior, de você realmente conseguir se conectar com Deus e viver numa alegria, numa libertação, numa paz de espírito maior. Então, quando a gente olha para a árvore da vida enquanto estrutura ecumênica, ou seja, universalista de conhecimento, nós podemos olhar para isso como uma estrutura tanto espiritual quanto psíquica. Lembrando que psique, para os gregos,
não era a mente, mas era a alma. E quando a gente tem essa visão de que a psique humana não é só a mente, mas é uma alma, aí a gente entende que essa ideia de alma, ela transcende e muito a ideia física e a ideia também de simplesmente nós seguirmos como se fosse uma teoria comportamental da coisa, né? A teoria comportamental, ela funciona, hábitos funcionam. Toda essa ideia de padrões, de virtudes e moral funciona e ela é necessária num primeiro nível. Num segundo nível, ela deve ser transcendida. E aí a gente precisa olhar para isso de uma forma muito estruturada para que nós não nos percamos na linha. Porque se você não tem o fundamento, se você não tem a estrutura bem estabelecida, você vai se perder nas tuas loucuras internas. Eu já vi muita gente, de verdade. Já participei, na verdade, hoje em dia não tanto, mas eu já participei de muitos grupos que faziam rituais. Eu já participei de muitos grupos que faziam trabalhos, de que faziam consagrações, tá bom? Trabalhos não despacho, essas coisas assim, mas trabalhos espirituais, de elevação, né? Pessoas que buscavam, por exemplo, vamos recitar em conjunto um mantra específico 108 vezes, né? Vamos fazer um dia de orações, né, em determinada linha para Micael, por exemplo. Então, eu já participei de vários grupos desse. E uma coisa que eu noto na maioria dos grupos é que as pessoas vão lá, elas se travestem, né, de uma persona, um guru mágico, uma pessoa lá muito iluminada para aquele momento da ritualística. Daí sai de lá, tá lá reclamando da vida, tá xingando até a mãe, né, tá fazendo de tudo um pouco, menos centrado no caminho espiritual. Então, quando a gente olha esse tipo de comportamento, a gente entende que a espiritualidade, ela precisa de um nível de fundamento moral, sim. Porém, ela não é só isso. Não tem como ser só um fundamento moral e ético. Não tem como ser só hábitos. Se você pode ajeitar a sua vida acordando cedo, tomando banho frio, fazendo aquilo e detox de dopamina e várias coisas que tá na moda, tá tudo bem, a gente precisa disso também. Mas se a gente ficar só nisso, se a gente ficar só nos hábitos, só na ideia neural da coisa, a gente perde o lado espiritual. Então o que eu tô falando aqui para vocês, como eu falei, pode não fazer sentido nenhum para algumas pessoas, mas eu quero que para aqueles que faça algum sentido, fiquem aqui na nossa live, porque realmente essa ideia mais elevada, ela pode nos trazer um estado de consciência onde você começa a perceber tudo que acontece na sua vida. Veja bem, se você bate o carro, Deus nos livre de bater o carro, mas se você bate o carro, isso acontece por uma razão. Se você ganha na loteria, isso também acontece por uma razão. Se você ganha um aumento, né, uma situação mais cotidiana, assim, uma promoção no seu trabalho ou uma demissão no seu trabalho, isso também é por conta de ação e reação. Então, na vida, nós temos a ideia de ação e reação. E toda ação gera uma reação, cadência de energia, né, mais ou menos parecida, só que não igual. Por quê? Se você joga uma pedra num rio, ou num lago, melhor dizendo, né? Ele tá ali calminho. Você joga uma pedra, ele vai fazer várias ondas. E aquelas ondas também batem com outras pedras que também estão fazendo outras ondas. E aí tem uma certa mistura de ação e reação. Então, por muitas vezes, nós temos sim essa ideia de ação e reação de igual intensidade, porém tem vezes que essa ação e reação começa a se distorcer num campo morfogenético de várias outras ações e reações. Compreendeu o que eu tentei falar aqui? Essa ideia significa que as nossas ações isoladas, elas têm um nível de potência, mas dentro do todo, elas podem ser tanto anuladas quanto amplificadas. Então, quando nós fazemos, por exemplo, uma oração, se você se conecta, vamos botar esse exemplo, né? Você se conecta através de oração. Então você vai lá, vai fazer a sua oração e através da sua oração você vai chegar num certo estado ali de vibração espiritual
e você emana aquilo para o universo. E aí, será que aquele teu pedido ele vai voltar para você de forma exatamente igual que você pediu? Não vai, né? Então, quando a gente entende essa ideia, a gente vai justamente colocar uma visão muito importante, que é a ideia de ação e reação em nível cadencial, né? Então é um efeito dominó, sabe? Já viram aquele efeito dominó que um dominó menor vai derrubando um cada vez maior, até que, né, cai um bem maior do que o primeiro da linha? Esse efeito cadencial, ele funciona também na espiritualidade. E essa ideia de espiritualidade cadencial, ela é muito mais forte do que uma ideia de espiritualidade por vias, assim, tão simples quanto uma simples oração. Eu sei que a simplicidade é o último grau de sofisticação e que a oração por si só ela já é muito profunda, mas a gente tem ferramentas para fazer com que essa cadência se propague em nível astral. Então, a sua oração, às vezes ela está sendo inefetiva. Sinto lhe informar isso, mas às vezes ela está sendo inefetiva. Porque talvez o quantum vibracional, sabe, a força de vibração que você está colocando ali, não é suficiente. Quem aqui nunca viu aquela pessoa religiosa, não vou citar nomes nem religiões, mas quem aqui nunca viu aquela pessoa religiosa gritando: louvado seja Deus! E parece que tá num show de rock. E a pessoa fica lá berrando que nem um animal. E ela acha que quanto mais alto ela berrar, mais forte é a oração dela, né? Então, é muito engraçado, muito peculiar quando a gente olha para esse tipo de coisa, porque a gente vê o lado anímico em ação, o lado animal, né, tomando conta, é aquele afloramento emocional, é um choro desenfreado, é um medo desenfreado, é uma ação coletiva, né, que acontece ali, porque o sacerdote, naquele local que ele está, ele começa a falar de uma forma que é a oratória de alto impacto, o nome dessa técnica. E ele começa a afirmar e fazer toda uma voz e potência em nome de... E vai. Ele começa a aflorar as emoções das pessoas. Então esse estilo de fala, de palestra de alto impacto, ele tem uma reação em cadeia emocional nas pessoas. Mas e aí? Será que a emoção é tudo o que precisa para fazer com que a conexão verdadeira aconteça? Será, minha gente? Será que é só se emocionar em excesso? Se fosse só se emocionar em excesso, aí tava fácil, né? Se a gente só se emocionar em excesso, a gente vai sim ter uma catarse, aquilo vai ser gostoso, vamos dizer assim, vai ser bom para o nosso coração, mas aquilo não é efetivo em nível espiritual, porque a emoção está ainda abaixo da mente. Seguindo as ideias de planos espirituais, que inclusive eu ensinei para vocês na aula passada, os 4 planos da Kabbalah, vamos retomar. Nós temos aqui plano da emanação, que em hebraico é chamado Yatzilut, você não precisa saber dos nomes em hebraico, de cima para baixo, né? Emanação, criação, formação e manifestação. Emanação, criação, formação e manifestação. A questão emocional, ela ainda está no plano das formas, ela ainda está nesse plano mais denso. Quando a gente fala num plano mental, eu também não quero que você entenda isso como um plano cognitivo. Não é cognição, não é lógica. A mente não é lógica. Lembra que a mente, dentro desse conceito grego, seria psique, e psique é a alma. Então é um plano mais elevado. Pensa que tudo aquilo que você pode imaginar pode ser alcançado, pode ser atingido, pois a imaginação é uma porta para um estado mais elevado. Então, o conhecimento tem seu papel, a cognição tem seu papel, a memória tem seu papel, mas a gente precisa entender que todos esses papéis estão dentro de algo ainda maior. As emoções são energia em movimento de ação, emoção, como eu gosto de falar. Então, emoção, energia em movimento de ação, ela vai funcionar para fazer uma ação acontecer, mas ela talvez não funcione com essa ideia espiritual mais elevada. Talvez a pessoa nem consiga escutar, nem a si mesma, se ela está hiper emocionada.
Então é bom se emocionar? É bom, mas não é só isso. Então o que a gente está vendo até agora? Para quem está chegando agora, nós estamos vendo que para entrar num local mais elevado de consciência, primeiro nós precisamos de vibração. Segundo lugar, nós precisamos ter um fundamento estruturado de moral, ética, valores e virtudes, para que você não caia em tentações mundanas e fique sempre nessa dicotomia. A tentação, por exemplo, sexual, tentação de drogas, álcool, tentações de desvirtudes morais, né? Porque se você não consegue lidar com isso, você tem que retificar em nível de hábito, em nível de dopamina, em nível de várias coisas funcionais humanas, para daí trilhar um caminho espiritual. Então, saindo desse nível, nós entramos na emoção, que é essa energia em movimento de ação que pode desencadear, sim, uma coisa boa para o nosso ser, né? Em nível emocional, em nível de bem-estar, em nível de nossa, que legal, né? Tô energizado, tô motivado. A motivação, ela é consequência da emoção. Só que a gente não vive só de motivação, e a conexão espiritual não é só motivação. Então, o que mais a gente precisa? Além da emoção. Vamos lá. O que a gente precisa além da emoção para entrar nesse nível maior? O que a gente precisa além da emoção, de seguir valores e virtudes, moral, ética, de seguir com uma ideia alinhada com o todo? O que mais a gente precisa? Vamos ver quem acerta aqui no nosso chat. Medicinas da Floresta falou mente, vontade, concentração, consciência, disciplina, foco, imaginação, conhecimento, equilíbrio, humildade. A gente precisa, dentro desses níveis, é lógico, a gente precisa de tudo isso que vocês estão falando aqui. Tudo mesmo. Mas o próximo nível é um nível mental. E aí eu quero que você entenda essa ideia mental não como raciocínio lógico. Volto a repetir. A mente não é raciocínio lógico. A mente está para um aspecto de alma, como a psique. Então, psique seria o aspecto mental que é a nossa alma. Mente não é cérebro. Mente não é serotonina, dopamina, não é essa coisa que modula as nossas ações comportamentais, ok? Então, quando a gente atinge um estado maior mental, a gente começa a se questionar. E aí que eu vejo que a maioria das pessoas que está aqui encontra, né? Principalmente esse nosso estudo aqui. Quem chega até esse nosso canal geralmente está nesse nível mental, porque está se questionando. Será que é só isso mesmo? Será que a vida é isso? Será que a gente precisa, sabe? Será que é só o que a religião está falando? Será que o que o pastor lá está falando é verdade? Será que a vida é toda essa narrativa que se constrói em cima e que a gente fica em busca de fazer um estudo, ter um trabalho, ganhar uma renda mais ou menos, sobreviver, pagar as contas, casar, ter filhos? Será que é só isso? Ter que comprar carro, casa, apartamento? Será que é só isso que nos move na vida? Então, esses questionamentos, eles transpassam esse nível comportamental e esse nível emotivo da coisa, esse nível emocional, porque as emoções, em última instância, vão te fazer buscar prazer. Então, se você está sendo norteado pelas emoções na sua vida, você não está num caminho espiritual, você está buscando prazer. E é por isso que, às vezes, as pessoas acabam entrando num local de Deus é comigo e eu sou um com Deus, eu não preciso de mais nada, não preciso ler nada, não preciso estudar porra nenhuma. Eu sou... Nossa! Sabe? Eu sou um com Deus. E a pessoa fica naquele estado constante de automotivação e aquilo vira um vício dopaminérgico, inclusive. Então, aí a gente volta para o começo da rodinha aqui, né? E aí a gente volta, se a gente é norteado pela emoção, a gente volta a buscar nos 5 sentidos o prazer da vida, né? Então, isso é um problema. E aí, quando a gente consegue superar esse nível de busca por um prazer ou por uma felicidade momentânea, emotiva,
a gente entra num nível de busca intelectual, uma busca mais profunda no questionamento. E aí vem filosofia, aí vem teologia, aí vem um outro local de aprofundamento para entender o que está acontecendo. E aí, sim, a gente tem esse local, e esse local precisa também ser superado, tá bom? Então a gente precisa ir além disso, porque o conhecimento é poder, mas o conhecimento também é um abismo, e esse abismo é muito fácil de a gente se perder nele. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, como diria no pórtico do templo de Delfos. A gente precisa conhecer a nós mesmos a ponto de transcender o próprio conhecimento, pois o conhecimento é o fruto do bem e do mal. É o fruto da nossa árvore do conhecimento do bem e do mal, a Etz Daf. Como a gente viu já em aulas passadas, Daf é esse abismo que se abre aqui e separa o que é a Santíssima Trindade das forças inferiores, sétuplas. Então, ainda não é o conhecimento. O que transcende o conhecimento? O que transcende esse nosso estado de conhecer? Vamos ver, quem sabe. O conhecimento é transcendido por meio da intuição. Então, a intuição, ela vem para transcender o conhecimento. Porém, a intuição é perigosa também. Porque daí, na intuição sem conhecimento, a gente cai numa intuição emotiva. E essa intuição emotiva, ela pode ser muito facilmente manipulada, principalmente por outras forças. Ok? Então, quando a gente tem um acesso intuitivo, um acesso de... tive um insight aqui divino, Deus falou comigo e é isso. Se você não tem conhecimento, isso acaba virando um certo nível de dislexia cognitiva. Então, quando a gente entende essa intuição, a gente também precisa nortear ela com sabedoria. E aí o norte da sabedoria é a vontade, que muitos aqui falaram, né? Essa vontade, essa ideia de que a vontade ela vai existir como um mastro para atear a nossa vela, né? Então, sim, por exemplo, intuição sem conhecimento é paranoia, né? Intuição com conhecimento vai ser um passo a mais para gerar entendimento e, por consequência, sabedoria. Só que aí a gente precisa dessa vontade maior para não cair nos desvios, porque ao ter um acesso intuitivo, com o nosso ego muito aflorado, nós temos um certo desalinhamento das coisas aí no nível espiritual, né? Então veja que tudo que eu tô falando aqui é muito sutil, né? Eu tô falando coisas bem da nossa vida, todo mundo tem isso aqui que eu tô falando, mas eu tô tentando evitar usar os termos cabalísticos, né, para ficar mais cognoscível aqui para todo mundo, mas eu espero que vocês estejam entendendo que quando a gente entra nesse nível maior, a gente está entrando num nível que seria quase como um nível profético. Quando você acessa essa sabedoria maior, é quando você começa a entrar naquilo que hoje em dia chamam, por exemplo, de registros acásticos, né? Você começa a ter o conhecimento do passado, do futuro, você começa a ter premonições, você começa a ter sonhos muito profundos, você começa a ter esse nível de contato espiritual mais aflorado. Então é um despertar mediúnico muito forte que acontece. E aí é lógico, tudo isso se dá por mérito, tudo isso se dá por merecimento e por permissão também. Você sabe a diferença entre mérito e permissão dentro da via espiritual? Às vezes a gente até tem mérito, por exemplo, de ganhar um monte de dinheiro, mas a gente não tem permissão. Quantas pessoas ganham na loteria, né? Simplesmente na sorte, ganham e perdem tudo um ano depois.
É porque eles não tiveram permissão. E às vezes aquele dinheiro que entra sem a permissão até atrapalha no caminho da consciência, no caminho espiritual. Então, por muitas vezes a gente tem o mérito de ter aquela conquista, mas a gente não tem a permissão, porque se a gente tivesse aquilo, a gente se desviaria do nosso caminho. Então, é muito importante nós termos esse nível de consciência mais aflorada para gerar a sabedoria, pois a sabedoria, junto com a intuição, com o conhecimento e o entendimento, é o que geram essa permissão para que você tenha aquilo que você precisa ter, no momento que você precisa ter. Então, se você não está tendo aquilo que você precisa ou gostaria de ter algo a mais, talvez é porque você ainda não tem permissão. E como que a gente desbloqueia essa permissão na nossa vida? Justamente tendo as ferramentas corretas, porque conhecimento é poder, como eu havia falado antes. E este poder vai te colocar em estado de poder, que é esse estado pleno de você ter aquilo que é necessário para executar a tua manifestação. E aí você não vai nem querer, nem desejar ter algo a mais do que aquilo que é necessário, porque você já tem aquilo que é necessário, você entende que para o seu estado atual, para o seu plano atual de vida, aqueles recursos e ferramentas são necessários. Talvez se você tiver a permissão de manifestar algo a mais do que aquilo, você vai ter mais recursos, você vai ter mais dinheiro na conta, vai ter mais pessoas boas no seu caminho, oportunidades, você vai ter mais tudo. Então, quando a gente tem esse nível, a gente começa a entender um pouco mais profundamente o plano espiritual.